Graças a Deus. Amados irmãos, nós estamos chegando com a palavra do nosso Pai Celestial, que vai falar com você através dessa programação, especialmente com você que se sente fraco na fé. E a palavra de Deus diz, através desse trecho bíblico de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Veja que Deus, mesmo na loucura, a sabedoria dele é maior que a do homem. E a fraqueza de Deus, mesmo ele, porventura, sendo fraco, ele demonstra para todos nós que é mais forte que a força do homem, amados irmãos. Portanto, está aí o maior exemplo de vida para a humanidade. Jesus Cristo, o próprio Deus, o nosso Deus. Esse é o maior exemplo de vida para a humanidade, mostrando para a criatura mais adorável do nosso Deus, do nosso Criador, que somos capazes de superar, somos capazes de vencer os obstáculos, as barreiras, sair da situação de fracasso, a situação de vergonha, a situação de humilhação, a situação, amados irmãos, que você mesmo sabe que não quer para a sua vida. Então, amados irmãos, devemos tomar como exemplo esse trecho bíblico, a palavra de Deus, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Veja que aqui nesse trecho bíblico fala-se de fraqueza, a fraqueza do homem. A fraqueza que derruba o homem, tira o homem dos caminhos de Deus, desvia o homem dos caminhos de Deus. E quando a gente fala em fraqueza, isso não é algo divino, isso não é algo de Deus. A fraqueza é do opositor. A fraqueza já está dizendo, a fraqueza é para os fracos. Mas de que forma eu falo para os fracos a fraqueza? É da pessoa que não tem coragem de se levantar, de tomar uma atitude, de sair daí dessa situação, uma situação humilhante, uma situação de vergonha. A pessoa que não sabe que existe um Deus que é maior do que os problemas, do que a fraqueza, especificamente falando, que é o assunto de hoje, o assunto dessa pregação da palavra de Deus, amados irmãos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você, mesmo fraco, você tem que se levantar. Quando a pessoa cai, o que é que a pessoa faz? A pessoa fica prostrada lá no chão? Não. A pessoa se levanta, passa a mão no joelho, sacode a poeira e segue em frente. A pessoa vai embora, a pessoa não fica caída lá no chão. Não é assim? Então, da mesma forma é com as coisas de Deus. A pessoa se sentindo fraca, a pessoa que é ciente de que existe um Deus que é maior do que tudo isso, o que é que a pessoa faz? A pessoa, mesmo da fraqueza, ela toma uma atitude de se apegar à palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus e se fortalecer. Porque, amados irmãos, nós vivemos numa guerra espiritual entre o bem e o mal.
Então, meu amigo, minha amiga, amados irmãos, é preciso ter essa atitude de fazer algo para não deixar ser vencido pelo opositor, deixar ser vencido pelo inimigo. Porque calmamente o opositor, o inimigo, ele vai destruindo a vida do homem. O inimigo, o opositor, ele não tem pressa. Ele vai trabalhando aos poucos na vida da pessoa. E quando menos espera, a pessoa está afastada da igreja. Quando menos pensa, a pessoa deixa de orar. Quando menos pensa, a pessoa deixa de fazer a obra de Deus. Quando menos pensa, a pessoa fica em casa, deixa de trabalhar para ganhar o pão de cada dia. A pessoa diz, hoje eu não vou trabalhar. Quando menos pensa, a pessoa está envolvida na vontade do opositor, do inimigo. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para o homem. Não é isso que Deus quer para a humanidade. Você pode ter certeza disso. Deus quer o melhor, porque Deus é bondade, Deus é amor. Deus tem o melhor para nos dar. E o melhor que Deus tem para nos dar, primeiramente, é a sua palavra. É o nosso Senhor Jesus, é o seu Filho amado. Então, através das suas obras, da sua palavra, como nós temos aqui, estamos trazendo nessa pregação, amados irmãos, buscando primeiramente as coisas espirituais e as demais serão acrescentadas em nossas vidas. Então, se levante, saia daí dessa situação, porque isso não agrada a Deus. Deus está demonstrando aqui, através da sua palavra, para toda a humanidade, se colocando em nosso lugar, dizendo que Ele mesmo na loucura, dizendo que Ele mesmo na fraqueza, Ele é mais forte do que tudo isso. Então está aí esse exemplo grandioso, o maior exemplo de vida da humanidade, o nosso Jesus Cristo, a palavra que nós temos na Bíblia, a palavra de Deus que nós aprendemos é o nosso pão, é o que nos alimenta, amados irmãos. Então crie coragem, saia daí, se levante e busque a Deus, busque a palavra do nosso Pai. É o próprio Jesus, é o próprio Deus falando conosco. É Ele se revelando para a humanidade. Procure agradar a Deus, se esforce, procure fazer a vontade de Deus, buscando primeiramente as coisas espirituais. E você pode ter certeza que as demais serão acrescentadas. Deus fará o melhor, fará muito mais na vida de cada um de nós. E já no finalzinho a gente traz mais uma vez, especialmente para você que está chegando agora, o que está sendo pregado no dia de hoje. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Quer dizer, Deus mesmo na loucura, Ele é mais sábio do que todos nós. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Mesmo Deus na fraqueza, ainda é mais forte. Isso é exemplo de quê, amados irmãos? É exemplo de sabedoria, é exemplo de força, é exemplo, meu amigo, minha amiga, amados irmãos, exemplo de vida para superarmos os obstáculos, as dificuldades que nós encontramos caminho afora. Então, amados irmãos, tome posse da palavra de Deus. Essa palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Que Deus te abençoe.